Olá, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez transmitindo uma live aqui no Canto Maternar. Dessa vez a gente vai falar com a Janaína Kuhn, que é nutricionista e que deve estar entrando daqui a pouquinho. Oi, tudo bom? Aí, já entrou. Vou só aqui fazer o convite para ela entrar. Oi, gente, tudo bem? Tem várias pessoas que estão entrando e estão acenando já. Primeira vez que eu faço live nesse horário. Aqui na Espanha são 7h30 da noite. Oi, Janaína, Olá, tudo bem? tudo bem? Como tá? Tudo bem, e você? Tudo certinho. Gente, o som tá bom, tá tudo ok? Vocês estão conseguindo ouvir a gente numa boa? Acredito que sim. Bom, a gente está aqui, tudo bem? Estou muito feliz que você esteja aqui comigo e que tenha aceitado o convite. Imagina. Eu estou hoje falando com a Janaína Kuhn, que é nutricionista. Eu decidi convidar ela para fazer uma live sobre alimentação infantil e sobre as mudanças que acontecem com as nossas crianças a partir dos 2 anos, porque realmente é um tema que acaba angustiando muitas mães. E eu acredito que pode contribuir muito para as seguidoras aqui e os seguidores também, porque alguns pais também seguem a página, 6% no momento. Mas que pode ajudar muito as mães e os pais que ficam preocupados com essa questão, né, da mudança do comportamento da criança em relação à comida a partir dessa idade, certo? Sim. Primeiro eu vou apresentar você aqui para as pessoas saberem um pouquinho da sua história. Eu fiz um textinho. A Janaína, ela é nutricionista. Ela tem mais de 15 anos de experiência na área da nutrição. Tem especialidade de obesidade e em nutrição materno-infantil. Você também é mãe, né? Ela é mãe. Sim. E ela é super ativista desses temas da alimentação infantil, né? Ela ministra palestras, cursos para pais, ajudando no empoderamento deles, para que eles possam conseguir ter momentos mais tranquilos, equilibrados, prazerosos e felizes durante as refeições, que é o sonho de todos nós, vamos dizer, né? Faltou alguma informação importante? Não, é isso aí. É isso aí. Eu trabalho, na verdade, assim, essa minha trajetória na nutrição materno-infantil, né? Ela iniciou há alguns anos, há 7 anos, e realmente eu comecei a trabalhar mais em cima disso com as dificuldades que eu passei com a alimentação da minha filha, porque apesar de ser nutricionista, nem sempre foi fácil lidar com a alimentação dela, né? Porque a nutrição comportamental, ela tem as suas a nutrição tradicional tem as suas limitações, e eu senti isso na pele na hora da educação alimentar da minha filha. Então comecei a procurar uma proposta diferente, porque eu vi que a nutrição tradicional não acolhia todas as nossas necessidades. E aí ali com aquelas dificuldades que eu comecei a realmente estudar muito, me dediquei demais a essa questão dos pais mesmo, porque eu acho que é realmente muito importante, a gente tem muitas necessidades e a nutrição não tem as respostas que a gente precisa, né? Na hora dos porquês, dos comos, quando, onde, né? Da prática, né? Porque muitas vezes a gente está com a informação, mas na hora da prática a gente vê que não se ajusta. E aí, como é que faz, né? Sim, exatamente. Eu digo sempre que o meu trabalho foi buscar essa ponte, né, entre a teoria e a prática. Buscar as respostas dos comos, né? Porque o que fazer a gente está cansado de ouvir, a gente sabe, né? As mães entendem mais de nutriente do que eu. Mas o que é bom, o que não é, todo mundo entende muito. Só que na hora de praticar isso, de aplicar com a criança, daí que vem as dificuldades, e aí a gente se desespera porque se sente culpada, todas essas questões, porque a gente vê que na prática aquilo não é aplicável. Então foram essas respostas que eu fui procurar nos últimos anos, né? E eu acho que eu venho desenvolvendo um trabalho muito legal em cima disso. Estou tendo um retorno muito bom, então está bem, bem encaminhado esse trabalho. Que legal. Não, é muito bom como transforma a gente, né? E a gente consegue, de repente, encontrar até uma missão de vida, de, nossa, se fez tanta diferença para mim, eu preciso trazer essa informação para o mundo. Aí acho que é daí que vem esse nosso lado ativista, né? De querer realmente trazer para os outros e ficar Sim. insistindo para que a informação chegue a mais pessoas. Bacana. Não, sem dúvida, assim, ó, isso mudou a minha trajetória na minha profissão, né?
porque eu andava muito frustrada com isso, porque eu sempre pensei assim, como é possível, se eu sou nutricionista, eu não consigo aplicar isso com uma criança tão pequena, como alguém vai conseguir aplicar? E como eu vou Claro. orientar uma mãe a fazer o que tem que ser feito se eu não consigo aplicar na minha vida, na minha casa, com a minha filha, né? Então eu sentia realmente esse abismo entre a teoria e a prática e acabei procurando por isso e me realizo hoje realmente, porque é muito diferente do trabalho que eu fazia antes, né? Eu dizia assim que era uma decoreba de nutriente, de alimento, não que isso não seja importante, né? Mas assim, ó, não é só isso. A gente tem o todo, né? Tem um ser Claro. humano por trás dessa prática que a gente precisa aplicar. E aí a gente não entende nada sobre ele e a gente quer fazer a coisa funcionar. Então fica muito difícil, a gente cria muitas barreiras e esse processo acabou ficando cada vez mais fácil conforme a gente vai conhecendo o outro, a gente vai aprendendo a lidar com o ser humano, né? Que eu acho que é a questão fundamental. Aí a gente começa a fluir esse trabalho. A coisa caminhou muito legal. Então, eu queria só avisar as pessoas que essa semana a Janaína, junto com outra nutricionista, que é a Sophie Deran, elas estão com um mini curso online gratuito sobre alimentação participativa infantil, né? Ou alimentação Sim, infantil participativa. isso. E tá super bonito o curso, ele vai ficar no ar até domingo. E eu não sei quem daqui já tá acompanhando, se alguém estiver assistindo pode fazer até algum comentário e tal. Já tiveram 2 vídeos Sim. que já estão online e amanhã vai aparecer outro que vai falar sobre obesidade infantil e transtornos alimentares, que deve ser bem interessante, estou bem Sim. curiosa. E domingo vai ter uma live para responder dúvidas, né, das pessoas. Isso. É um trabalho muito legal, porque a gente se uniu, né? Eu e a Sophie, e o Conalco está apoiando esse trabalho. Então, a gente tá mostrando ali realmente essa nova visão da alimentação, né? Porque a gente tem muita dificuldade de trabalhar essas questões em casa, porque a gente não sabe por onde, a gente não sabe delimitar o papel dos pais, o papel da criança, o que realmente eu posso fazer, por onde eu posso agir, né? Como eu posso modificar, até onde vai o limite de eu estar orientando e aonde eu já estou invadindo o espaço da criança. Então, todas essas questões a gente aborda ali, porque quando a gente entende essa dimensão, né, e qual é o meu papel, qual é o meu limite, o papel da criança e por onde eu posso trabalhar essa alimentação dela, tudo fica mais fácil, fica mais claro, né? E a gente entende também as questões que a criança é outro ser humano, né? Então não é porque eu tenho uma expectativa que ela vai realizar tudo da forma que eu desejo, né? Então, e justamente a partir dos 2 anos a gente se vê nessa encruzilhada, né? Porque ali realmente a personalidade da criança está se formando, tá mais forte, e aí a gente não sabe mais como lidar. Porque até os 2 anos, 1 ano e meio mais ou menos, a gente tem muito controle sobre a alimentação, né? Porque o mundo da criança são os pais, a gente oferece, né? E insere ela naquele contexto e a coisa flui. Só que a partir do momento que essa personalidade dela aflora, né? E que ela está descobrindo tudo aquilo, o tipo de controle que ela tem, então tudo se perde. A gente fica desorientado porque a gente não está habituado a lidar com isso. A gente sabia que oferecia e ela aceitava, né? E junto com essa personalidade vem uma questão de que a criança nessa fase ela já não tem o mesmo apetite da fase anterior, né? Porque até em torno de 1 ano e meio ela vem num crescimento muito acelerado e ela tem uma necessidade calórica muito grande. Então por isso ela come com mais facilidade e a gente não tem tanta dificuldade em oferecer. Ela come um volume que satisfaça a nossa expectativa, né? Então tudo parece que caminha muito melhor. Só que quando ela passa para os 2 anos ali, e aí ela tem essa personalidade ativa, né? E junto dessa fome reduzida, porque acontece, como ela já está numa fase de mais desenvolvimento, né? E menos crescimento, ela reduz a necessidade calórica.
Então é natural e a gente fica naquela sensação, meu Deus, meu filho não come mais. Ele simplesmente de uma hora para outra parou de comer e eu não sei mais o que fazer, e a gente entra naquela roda viva de oferecer outras coisas, porque se eu não deixar, ele não vai comer. Aí a gente cai naquela questão de oferecer mais leite, oferecer mais bolachas e mais o que a criança aceita com mais facilidade. E a gente acaba perdendo o controle da situação. E aí quando bagunçou, aí a gente percebe assim, não, eu preciso de ajuda porque eu não sei mais por onde. Entende? Quando a gente se vê nessa condição. É muito tenso. Aqui eu imagino que algumas mães vão se identificar com o que aconteceu comigo. Assim, eu optei pelo BLW, né? Pelo Baby Led Weaning. Não é todo mundo que conhece esse método de introdução alimentar. Acabei fazendo o curso da Aline Padovani, que é do Conalco, né? Que está apoiando o curso de vocês. E me senti super empoderada. E foi super gostoso, porque a Nara foi dessas típicas garotas de propaganda, quase, assim, sabe? Ela assimilou desde o princípio, ela encarou como se fosse uma brincadeira, ela experimentava de tudo, ela comia de tudo. Eu estava encantada, eu acabei até montando um Instagram na época para compartilhar a experiência com outras mães, e foi super divertido, porque a gente conversava entre nós, era super estimulante, assim, sabe? E eu respondia muitas mães que estavam tensas com o processo de alguns bebês são mais lentos para ter interesse, para ter prontidão. E eu me sentia super, assim, confiante, assim, do processo, né? Até para orientar essas mães que estavam mais angustiadas. Quando chegou perto dos 2 anos e a Nara começou a parar de comer, ou parar de se interessar tanto, bateu aquela insegurança. Eu falei, meu Deus, agora eu entendo as mães que ficam tensas, né? Porque realmente mexe muito com o nosso estômago, né? Sim, exatamente. Eu sinto tensão no estômago, assim, quando eu tô na refeição com ela. E aí eu fiquei meio perdida, porque na autorregulação do BLW, você fica muito firme com essa questão do respeitar o tempo da criança, respeitar as opções da criança, a seletividade dela. Às vezes tem semana que ela não quer o feijão de jeito nenhum, mas ela vai comer a carne, vai comer outra coisa, depois ela volta a ter interesse por um alimento, e tudo isso estava sempre tranquila. Mas quando ela parou, mudou muito, assim, a partir dos 2, rolou uma insegurança. E eu ficava nessa coisa entre até que ponto eu estou respeitando a autorregulação dela, até que ponto eu tenho que intervir, até que ponto é normal. Eu sei que diminui o interesse por causa da diminuição também do crescimento, que não é tão rápido, né, não é tão acelerado, mas tem que ficar mais ativa, eu posso, sabe? Ficava um pouco assim. E aí me chamou a atenção que você falou que muda a autorregulação. Você podia explicar um pouquinho sobre isso? Na verdade, assim, ó, o que muda é a percepção, né, a dimensão sobre essa questão da autorregulação, né, porque a gente precisa promover a autorregulação, só que, assim, ó, quando a criança era menor, a gente oferecia e ela comia o volume dela, tudo certo, porque ela dependia da nossa oferta 100% para que a alimentação dela acontecesse. Né? Eu oferecia, ela tinha esse contato, ela tinha a oportunidade, ela comia e a coisa fluía. Só que agora a autorregulação, ela aumentou esse meio, que é a escola que a criança frequenta, é a casa dos avós, é a casa dos amiguinhos, né? E além de tudo, é o aprendizado dela de como lidar com a alimentação. Ela tem que passar a aprender as questões sobre que tipo de alimento é para todo dia, que tipo de alimento é para de vez em quando. E essa parte educativa toda a gente tem que trabalhar com essa criança. Tá? Então a autorregulação é sobre todo esse ambiente alimentar que já não está mais nos limites da nossa casa. Né? E do nosso controle. Controle. Exatamente. E aí a encrenca começa porque para a gente, né, a nossa expectativa é de que a criança continue se alimentando, né, de muitas frutas, verduras, o arroz com feijão, aquela alimentação toda que a gente oferecia. Só que hoje ela passa a conhecer todos os doces, os salgadinhos, os refrigerantes, e ela passa a ter contato com tudo isso. E eu preciso colocá-la num processo educativo para que ela entenda como lidar com esses alimentos. Só que isso não acontece da noite para o dia.
né? Isso é todo um processo. Então, assim, ó, quando ela tiver contato com esses alimentos, eu preciso permitir que ela tenha contato e eu tenho que ensinar para ela como a gente lida com esse alimento, né? Eu tenho que mostrar para essa criança que esse alimento não é para todo dia, mas eu também não posso fazer de conta que esse alimento não existe e vamos tocar a vida e não, né, vamos dar uma tapeada. E a gente faz isso no mercado, a gente faz isso no aniversário. Enquanto a gente consegue dar uma tapeada, a gente vai enrolando. Só que a gente não pode levar assim para sempre, né? Enquanto eles têm ali 2, 3 anos, a gente vai tapeando, chega nos 4 anos e daqui a pouco a gente percebe que começa a perder o controle dessa situação. Porque a gente tentou enrolar. Eu ainda tô na fase do enrolar, eu consigo. Eu falo pra ela, isso ainda é muito forte pra você, filhota. Daqui a pouquinho você vai poder experimentar. Mas ele é muito forte. A tal da frase, né? A tal da frase, na volta a gente compra, né? Que a volta não acontece nunca. E assim, tudo bem, a gente dá uma tapeada aqui, às vezes para evitar uns excessos, só que a gente tem uma expectativa muito alta em cima da alimentação deles. Tá? Se a gente parar para pensar, quando a gente tem uma alimentação tão adequada quanto os nossos filhos têm, né? O tamanho do equilíbrio da nossa alimentação, né? E aí os momentos que a gente tem vontade das coisas, né? Se a gente parar para comparar quantas vezes eu tenho vontade de comer um chocolate, de comer um doce, de comer alguma coisa diferente que não seria o natural do dia a dia, né? E quantas vezes essa criança tem essa vontade e eu respeito ou não essas vontades dela, entende? Por isso, nessa nova fase, a partir dos 2 anos, a gente a gente trabalha um processo educativo e delimita algumas questões que facilitam esse trabalho. Tá? Por exemplo, a gente trabalha muito, né, nesse momento, a gente começa a trabalhar as questões assim, ó, de introdução, a gente define o que a gente quer trabalhar na alimentação, identifica a questão em si, né? Tenta não trabalhar muitas questões de uma vez só, senão a gente também não dá conta de fazer a alteração e a criança também não vai assimilar. Mas eu trabalho com algumas questões como a qualidade, a variedade, a transição de alimentos, né? Então, assim, ó, eu vou definir a qualidade, eu vou repensar a qualidade alimentar da minha casa, né? Porque o momento de eu trabalhar essa qualidade é quando eu faço a lista de compras e quando eu vou para o mercado. Porque a partir do momento que esses alimentos já estão dentro de casa, eu não tenho muito como controlar. Eu não posso ter os alimentos dentro do armário e não deixar nunca que meu filho coma. Entende? Então, assim, se ele está no ambiente, ele é para ser consumido. Então, eu não posso ter refrigerante na geladeira todos os dias e dizer para ele que hoje não, hoje não, hoje não. Claro. Entende? Então, assim, ó, a gente acaba criando problemas que não precisaria, tá? Então, a gente avalia essa questão da qualidade, a variedade, né? Meu filho é muito seletivo, mas a questão é, eu ofereço uma variedade, um ambiente que tem essa variedade necessária para que ele passe a trocar essa alimentação dele, aceitar alimentos novos, né? Porque muito que acontece é que a gente acaba ficando com pena, mas isso aqui ele não vai querer, isso ele não vai aceitar, então, eu vou no macarrão que é o certo e eu sei que ele vai comer, tá? Porque a nossa expectativa são os nossos medos, né? Não é uma questão da alimentação da criança, é muito mais os nossos sentimentos do que a questão alimentar da criança em si, se a gente parar para avaliar, tá? E no aprendizado da criança, eu preciso pensar em longo prazo. Eu não posso pensar de hoje para amanhã, tá? Eu preciso desenvolver hábitos nessa criança, né? Então, eu tapear hoje, tapear amanhã, não vai trazer hábitos para o futuro, tá? E aí, esses parâmetros, né, eu vou direcionando esse meu pensamento de, então eu tenho que comprar coisas melhores, eu tenho que fazer melhores escolhas para trazer para casa. E aí a variedade, não, realmente, eu não ofereço a variedade suficiente para que ele tenha oportunidade de provar coisas novas, né? E a questão da transição que eu falei, eu preciso trabalhar a transição alimentar, né? Tanto para incluir um alimento novo, quanto para retirar, né? Vamos fazer uma colocação aqui, eu ofereço suco de caixinha disponível o dia inteiro.
E de repente eu resolvi que não, a gente vai cortar o suco de caixinha porque não é adequado, ele vai passar a beber água. Mas eu permiti que a criança consumisse dessa forma, né? Então, assim, ó, nada mais justo do que agora eu vá reduzindo aos poucos para que ele não sinta esse baque. Claro. Né? Então, assim, ao invés de o dia inteiro liberado, a gente vai conversar e, ó, agora a gente decidiu que a família vai passar a consumir 3 copos de suco por dia e não mais do que isso, porque a gente está precisando beber mais água, a gente não está tomando água o suficiente, então a gente vai tomar 3 copos de suco no dia. E aí a gente começa a fazer essa transição. Quando acostumou e vê junto, que... né? E todo mundo junto. E quando vê que está tranquilo, esses 3 copos no dia, aí a gente passa para 2, tá? É a mesma questão assim, ó, retirar o açúcar da alimentação. Ah, a criança consome muito açúcar, eu faço café com leite e boto bastante açúcar, eu faço um achocolatado, é bem doce. Aí eu passo de um Nescau para um cacau. Fica impossível, não tem como a criança tolerar e achar que é gostoso aquilo. Né? Eu posso passar para um cacau, mas eu sou obrigada a adoçar ele e ficar mais próximo daquele sabor que ela conhecia. É ter um né? olhar um pouco empático, né? Imaginar que se fosse com a gente exatamente. também sofreria, né? Então é tipo, se colocar no lugar da Exatamente. criança. Eu falei, você realmente quer fazer isso com teu filho? Porque e ele tá num lugar muito pior, porque ele não tem a opção de ir lá roubar na geladeira de madrugada, caso ele tenha um momento de desespero, como a gente faria. E aí que a gente tá lá espera ele dormir e vai comer. Né? Tipo, eu não tô aguentando essa invenção que eu fiz de mudar meus hábitos alimentares, né? E aí você vai e tem os seus deslizes. Ele não tem como ter os deslizes. Então, tipo, é melhor fazer uma coisa gradual que respeita mais. Sim, exatamente. Né? Aí a gente respeita, né? Porque assim, ó, não, a gente tem que partir do momento que a gente está vivendo. Se a condição dessa criança é essa, eu tenho que pensar que qualquer avanço é um ganho. Tá? Eu não posso nunca comparar essa criança com outra criança que come de tudo, né? Que é assim, que é assado, porque assim é outra vida, é outra família, outro contexto, não dá para comparar, tá? Então a gente tem que pegar cada um individualmente e avaliar a situação atual. E a gente vê também assim o que cabe na minha vida, né? Minha rotina de trabalho, minha rotina de vida, a mudança que eu estou propondo em casa, que é para o meu filho, ela cabe na minha vida nesse momento? Eu vou segurar a onda de manter isso? Né? Ah, não, eu tô esperando muito, né? Minha expectativa está muito elevada. Então, acho que nós vamos começar por essa questão específica do suco, que já é um bom começo. Né? Ou a gente vai começar oferecendo uma fruta por dia, né? Ou eu vou incluir uma salada por dia no almoço. Tá? E respeitar o momento de cada um, né? O oferecer uma salada por dia no almoço. Se a criança não consegue nem chegar perto de uma salada, só o fato dela ficar no mesmo ambiente que a salada já é um ganho, né? E enquanto eu estou esperando que ela já coma e coma um volume legal. Claro. Tá? Então isso a gente tem que perceber, tá? Então tudo essa exposição é importante. Né? Mas eu tenho que respeitar, porque senão eu estou invadindo o espaço dela. Porque a decisão de comer ou não é da criança. Tá? A minha parte é continuar oferecendo, criando um ambiente organizado. Né? A nossa parte é organizar os horários, a rotina, o que eu estou trazendo para casa. Né? Os grupos alimentares, eu costumo trabalhar assim, ó, a gente trabalha junto. Ó, pode ser esse grupo nesse horário? O que tu acha? Ah, sim, eu acho que vai ser interessante. Então, a gente, quando vai para o mercado, eu já sei que para o café da manhã eu preciso desse grupo, para o almoço eu preciso desse, e fica muito mais fácil, a gente já tem uma linha de raciocínio para trabalhar. Aí eu trago esses alimentos para casa e vou preparar em cima do que eu propus, né, dessa organização. Só que daí eu tenho que transmitir isso tudo para a criança. Porque enquanto ela tinha 1 ano e meio, 1 ano, eu não precisava dizer para ela que agora é o horário disso, depois é o horário daquilo, que as regras são assim em casa. Mas a criança, depois dos 2 anos, eu preciso começar a dizer para ela quais são as regras, o que é horário de comer, o que não é horário de comer, que tipo de alimento se come em cada horário. Né? Aquela questão assim de, eu quero a bolacha agora, e a gente dizer que não. Né? Eu não posso simplesmente dizer que não, eu tenho que dizer que não, eu tenho que dar o motivo e dizer quando ela vai poder comer esse alimento.
Porque para a Oferecer uma criança opção, foi claro. simplesmente aquele não e tá, então quando eu vou poder, né? Porque ela quer aquilo, Claro. né? Então eu preciso falar para ela. E a gente não está habituado a contar tudo para a criança, A gente não né? tá habituado a tratar a criança como gente, né? A gente trata às vezes muito como boneco, do tipo, isso não, isso sim, agora não pode, agora pode. E é muito mais respeitoso se a gente faz essa comunicação. A criança, Sim, ela tem capacidade de entender já com 2 anos, né? Tipo, sim, sim. E assim, ó, como é que até esse período a gente não estava habituado a fazer dessa claro, forma. Então, assim, ó, verdade. não é por mal, mas a gente não se deu Não, conta ainda que agora eu preciso fazer isso, tá? Então, assim, ó, se eu faço a compra e eu digo para o meu filho que eu tenho essa fruta em casa, eu tenho essa salada em casa, o que tu acha da gente preparar alguma coisa assim com essa salada, né? E eu começar a contar para ela e incluí-la nesse processo. Tá? Isso aí é muito importante. Ela vai entender que para o café da manhã ela tem essa e essa opção. Ela vai entender que no lanche da manhã é o horário de comer uma fruta ou de tomar um leite ou um iogurte. Ela vai assimilando isso. Ela vai entender que o horário do almoço não é o horário da sobremesa, que agora é o horário de comida, claro. né? E Sabe que que logo depois de almoçar também não é horário de comer. eu queria contar um pouquinho, Entende? porque essa semana, inspirada em vocês, né, no curso, no mini curso gratuito, eu baixei o material da primeira aula que fala dos 17 Sim. errinhos básicos que a gente comete com a alimentação dos filhos e tal. E eu me identifiquei com alguns. E um deles foi esse da rotina, que de fato, e dos petiscos, né? Tem uma seção lá que fala dos petiscos, porque a Uhum. Nara, até pela questão da autonomia, que eu falei que eu gosto muito de promover a autonomia nela, ela tem um acesso livre a frutas, por exemplo. Ela tem um cestinho de frutas que ela pode pegar a fruta sozinha, ela abre do armário, pega a frutinha dela. Só que isso estava, acho que atrapalhando um pouco a fome dela, porque ela comia meio que livre, a livre demanda, né? Como Sim. se fosse Sim. o peito, né? E chegava na hora do almoço, acabava recusando a comida. Aí eu falei, não, eu preciso colocar a regra um pouco mais clara. E comecei a explicar para ela, ó, meu amor, essa vai ser a última fruta da manhã, porque daqui a pouco a mamãe vai preparar o almoço e tem que esperar, entendeu? E ela Sim. protestou, tem protestado assim um pouquinho, mas tem melhorado, tem feito, eu notei a diferença. Falei, gente, Sim. muda muito. Realmente ela tá Sim. muito mais É, é, faminta e e disposta. os estudos mostram que realmente uma criança que está sem apetite na hora da refeição é muito mais seletiva, né? Claro. Então, assim, ó, é um momento que realmente, assim, ó, se a gente parar para pensar nutricionalmente, nossa, é excelente, ela come fruta à vontade, né? É muito bom. Só que Meu marido fala acontece se eu isso, mas não. ela comeu fruto a manhã inteira, não tem problema. Eu falei, não tem problema, não é comida. Tipo, É, eu ensino, não é comida, socorro. se eu não delimitar, se eu não organizar esses horários para que ela aprenda como é o momento de comer, o momento de não comer, né? Isso fica bagunçado e realmente não tem como ela chegar com apetite na hora do almoço se ela comeu fruta um pouco antes, né? Então a gente precisa identificar isso. Eu digo sempre assim, ó, que o lanche da criança, o tamanho certo do lanche da criança é aquele que é o suficiente para matar a fome, mas que também não seja tão grande que atrapalhe a próxima refeição. Então a gente precisa identificar esse tamanho da criança, né, do lanche da criança, porque tem criança que vai comer ali um pedaço de bolo, vai tomar um iogurte, comer uma fruta e vai sentar para jantar e vai comer ainda o prato de comida e tá tudo certo. Agora tem criança que comeu 3 bolachas no lanche da tarde, já vai sentar para jantar e não tô com muita fome. Entende? Então a gente precisa entender isso na criança, precisa avaliar essa situação, porque a gente tem que compreender que as refeições principais são o nosso foco. A gente precisa trazer Claro. essa fome da criança para esse momento, né? Eu digo que é direcionar a fome da criança para o momento certo. Então ela tem que ter apetite no café da manhã, no almoço e no jantar. As outras refeições que são os lanchinhos ali, se ela comer, comeu, se não comer, tudo bem, né? Então, porque as refeições principais estão garantidas, ela vai estar comendo comida,
né? E eu vou estar oferecendo as coisas adequadas, porque a gente acaba não escapando muito nos lanches de oferecer industrializado, né? Porque na correria do dia a dia a gente acaba, né, tendo que oferecer esse tipo de alimento. Apesar de que a gente coloca uma fruta também, mas eu não posso oferecer só fruta, né? Um lanche da tarde acaba ficando pequeno se eu der só a fruta para a criança. Normalmente ela tem mais apetite do que isso. Então a gente precisa acabar liberando. E quando a gente vem de um processo, né, de um BLW, que tá tudo lindo, tudo maravilhoso, autorregulação, tudo Nossa. certo, e de repente a gente cai nesse momento com essa outra criança que eu não conhecia, né? Bate esse desespero até, né? Porque assim, gente, agora por onde que eu, né? Por onde eu É uma começo mudança isso? muito, muito grande. Sim. Jana, eu queria acolher as mães que estão vindo muitas perguntas. Certo. E a gente podia aproveitar um pouquinho para tentar responder algumas delas. Tem algumas cabeludas aqui, vamos ver. Claro, claro, pode perguntar. Tem uma aqui da Marcília. Ela está perguntando: é muito difícil, minha filha comia de tudo aos 2 anos, começou a evitar hoje com 3. Se coloco no prato, ela grita e chora, fico sem saber como agir, porque todos na casa comem verduras e legumes. Tá. A questão é assim, ó, a gente tem que sentir esse momento, tá? Há quanto tempo isso vem ocorrendo, entende? Porque assim, ó, é um processo natural. A seletividade, né? A criança rejeitar alguns alimentos, não querer provar, nesse período, a partir dos 2 anos, é muito comum. Só que se a gente age com naturalidade, né, a coisa acaba passando. Agora, se a gente começa a querer tomar a frente disso, acaba que piorando a situação. A gente cria uma neura em cima daquilo e aí a criança vem armada para a refeição porque eu não vou comer e a mãe vai para a refeição porque ela vai ter que comer, porque a gente já tem um começa... filme na cabeça de como vai acontecer e as coisas se reforçam. Eu sempre tenho essa sensação de que às vezes a gente fica muito focado no que a criança está fazendo e dando muita atenção e no final a gente está reforçando sem querer, né? Sim, exatamente. Porque a gente está focado, não é que é na coisa errada, é porque a gente não sabe como fazer diferente. Porque claro, é natural a gente acabar agindo assim, tá? Mas a questão é assim, ó, o que eu preciso fazer? Eu preciso trabalhar com essa criança a conversa fora do horário da refeição, entender o porquê que ela não quer comer aquilo, só que se eu tocar nesse assunto na hora da comida, ela vai se fechar completamente e eu não vou conseguir entender e não vou conseguir resolver e muito menos fazer comer, tá? Então, o pior momento para a gente tentar resolver as coisas é na hora da refeição. O momento da refeição tem que ser um momento tranquilo, a gente tem que tentar ficar indiferente, né? É muito difícil. Eu sei que é difícil, né? Porque por dentro a mãe tá morrendo ali, né? Mas a gente precisa estar indiferente e deixar que a criança conduza aquela situação e que ela relaxe, que ela aproveite aquele momento, né? Quando a gente chega numa situação dessa, é melhor eu abrir mão e continuar oferecendo as coisas certas, colocando a mesa, mas eu deixar que essa situação passe, né, para depois, mais adiante, eu ver por onde eu vou trabalhar ela, do que eu continuar forçando alguma coisa que vai piorar, tá? Então, só o fato de eu não fazer mais nada, eu já vou começar a ajudar. Porque essa criança, provavelmente, ela não vai conseguir se abrir, e aí eu vou oferecer outra coisa que talvez ela comeria tranquilamente, e ela já cria um bloqueio para tudo. E aí ela vai ficando amarrada naquela meia dúzia de alimentos que ela come, e ela não sai daquilo, tá? Então é melhor a gente soltar no primeiro momento, deixa a coisa rolar, para a gente se sentir também, porque a gente também precisa desse espaço para ficar mais tranquila, né? Levar a coisa com mais leveza, e eu definir como eu vou dar continuidade, tá? E aí eu tenho que conversar com a criança fora da refeição, no momento que ela esteja tranquila, que não tenha contato com comida, para que ela não tenha esse bloqueio, tá? E perguntar, ver o que está acontecendo, tentar entender a criança, né? E dizer, porque o adequado é a gente comer assim, assim, assim. A mamãe come assim, o papai come assim, você não vê que é de tal forma? E fica por isso. No outro dia a gente vai sentar à mesa e vai oferecer os alimentos, mas ela vai rejeitar, certamente, e tudo bem.
E quando ela vê que está tudo bem hoje, tudo bem amanhã e tudo bem depois, daqui a pouco ela começa a relaxar e se abrir para começar a provar de novo. Tá? Isso pode levar muito tempo, porque também não foi à toa que ela chegou nesse bloqueio. Então, para a gente reverter alguma coisa assim, também pode ser demorado, tá? Mas a gente tem que ir com calma realmente e aí continuar mantendo esse ambiente, oferecendo os alimentos que a gente quer que eles passem a comer, que a coisa vai começar a fluir. Mas tem que ser com calma. Eu falo muito que ajuda, assim, a gente a baixar as expectativas. Porque a nossa sim, expectativa faz com que tudo fique mais tenso, né? E a criança percebe também essa tensão. Talvez valha a pena, por exemplo, tentar envolver ela com as compras, ou no preparo dos alimentos, mas sempre de uma forma assim, sem deixar o aspecto de que eu estou fazendo isso para que você se convença que você tem que comer, senão fica uma coisa tensa. O ideal, sempre que a gente for trabalhar alguma coisa, é a gente colocar para a criança é que a gente percebeu que nós estamos precisando disso, ou que a gente está comendo pouco aquilo. Então, eu pensei em comprar tal coisa, quem sabe a gente prepara uma receita com tal alimento, né? Ou talvez na hora da compra, perguntar para a criança qual alimento, né? Qual verdura, ou qual fruta, ou qual alimento ela gostaria que a gente levasse para fazer alguma receita, né? Às vezes pesquisar, vamos ver uma receita com qual alimento, e aí escolhe junto, e aí programa para preparar aquilo, e tirar um pouco o foco de cima do ter que comer, tá? Muitas vezes nos meus acompanhamentos eu acabo fazendo suplementação para a criança, para poder acalmar a mãe, de que a criança está consumindo as vitaminas, os minerais que ela precisa. Agora vamos baixar a expectativa, vamos acalmar e vamos começar o processo com calma. Porque a criança precisa dessa paz, né? Para começar a engrenar de novo nesse processo, tá? E eu digo sempre assim, esses impasses que a gente cria, muitas vezes estão muito mais ligados à nossa expectativa do que as questões com a criança, tá? Porque assim, o processo de aprendizado na alimentação é como aprender a ler e escrever, tá? Só que com as nossas expectativas, os nossos medos, as nossas culpas que a gente acaba criando, né? Exatamente. A gente acaba metendo os pés pelas mãos e é natural de mãe, a gente faz essas coisas porque, assim, é mais forte do que a gente, né? Mas se a gente conseguir parar para avaliar a alimentação como um processo educativo, né? A gente vai perceber, assim, que não tem nada a ver eu colocar essas minhas expectativas em cima da criança, eu trabalhar dessa forma. Eu preciso deixar que ela evolua no tempo dela e a coisa vai acontecer, tá? É muito natural nesse momento, 2, 3, 4 anos, a gente ficar mais ansiosa, mais angustiada. Parece que a gente está tentando ensinar e a coisa não está acontecendo. E depois dos 5, 6, a gente começa a ver eles fazendo por conta e... Gente, olha lá, estava ouvindo no momento que eu falei, ele está repetindo as coisas que eu dizia, né? E a gente pensa, meu Deus, ela tem 9. Ah, então você já passou por isso, que bom. Exatamente, a minha está com 9. E aí a gente começa a ver a coisa fluir. E aí a gente pensa assim, meu Deus, por que eu era tão, né? Por que eu estava tão desesperada naquele momento, né? É só a gente dar continuidade, vai trabalhando, a coisa vai acontecendo devagar, não no tamanho da nossa expectativa, mas vai fluindo. Eu percebo que a gente tem muitos fantasmas, assim, que acabam ficando muito evidentes, né, quando a gente está se relacionando com a criança nessa hora da alimentação. Eu, por exemplo, tenho dificuldade com sobra. Acho que é por causa da minha mãe, que tinha 13 irmãos e 12 irmãos, então, tipo, tinha uma questão de ratear a comida muito bem, de não poder desperdiçar, porque, como assim? Sim. É tão difícil alimentar 13? Sim. E eu nunca forcei ela a comer. Então, o resultado disso foi que eu ganhei quilos, porque eu como o que sobra dela. Sim. E é complicado, porque você quer controlar. Aí eu falei, eu tenho que medir melhor. Hoje em dia ela se serve, ela tá com 3 anos e meio. Mas às vezes se serve e não come, aí fica brincando com a comida. Então ela coloca mais, porque ela não tem noção, né, ainda. E eu fico na área, você tem que aprender a quantidade, enfim, muitas coisas mexem, né? Existe uma questão assim, ela tem 3 anos e meio, né? Então, assim, é um momento que, assim, a criança se servir,
tem o lado bom que a gente está gerando essa autonomia, mas tem o lado que eu preciso passar essa educação alimentar para ela. Ela precisa compreender que tem que fazer parte do prato dela o arroz, o feijão, a carne, a salada, que tem que ter um pouco de cada coisa, para que eu crie equilíbrio nessa alimentação, tá? Então, assim, ó, se ela se serve, eu tenho que sempre ir conversando para que ela entenda que, olha, a gente precisa desse, precisa daquele, precisa do outro, porque assim é adequado, né? O papai come assim, a mamãe come assim, porque a gente precisa de todos esses alimentos, tá? Então, a gente vai trabalhando essa educação com ela. E quando são os pais que servem o prato, a gente coloca, mas não deve ser longe da criança. A criança deve estar vendo o que a gente está servindo, né? Nunca esconder nada no meio da comida da criança e dizer, ó, vamos comer um pouquinho desse e tal, e faz o prato, vê como a criança analisa a situação e ela dá a opinião dela, e aí a gente vai servindo aquele prato. Porque assim, ó, a gente tentar trabalhar para que traga esse equilíbrio para o prato é bem importante. Porque senão a gente vai habituar também que eles comam sempre só uma coisa, né? Aquele que gosta de carne vai comer só a carne, aquele que gosta do macarrão vai comer só o macarrão, e tem aquele que vai comer só o brócolis e não vai comer outra coisa, entende? Então, assim, nenhum deles é o melhor. A gente precisa de todos os alimentos, né? Então não é o que está comendo brócolis ou o que está comendo a carne é melhor do que o outro que está comendo macarrão. Aqui a gente precisa de um pouco de cada. Tá? Só que essa fase a gente tem que ensinar isso para a criança, tem que falar isso para ela e repetir infinitas vezes até que ela assimile isso, tá? Então é esse o processo. Muitas vezes eu percebo que a recusa dela, por exemplo, eu vou lá e falo, eu vou fazer macarrão com molho à bolonhesa, que ela adora. Aí ela, não, vou comer só macarrão sem o molho. E eu vejo que às vezes é uma questão comportamental de provar o limite mesmo, sabe? E aí eu fico, tá, beleza, você vai comer só o macarrão. E daí a pouco, no final, ela pega o molho. Parece que é uma provocaçãozinha, sabe? E às vezes eu fico tentando observar, ela tá realmente querendo definir o que ela não quer comer ou ela tá querendo testar o limite dela por outras questões que estão acontecendo na nossa relação nesse momento e tal? Sim. Que não é só a comida. E eu fico muito sensível nessas horas de tentar detectar o que está acontecendo com ela, se é relacionado à comida ou não, e respeitar o tempo dela, respeitar a escolha dela, e ficar perdida se estou sendo permissiva demais, estou sendo muito frouxa, né, no sentido de não deixar tudo muito solto, né, e essa informação agora que você me deu, está sendo super relevante, tipo, é importante, tá, vou ter que começar a pontuar melhor para ela entender, porque realmente tem que entrar com esse papel, né, que você falou, definir os papéis. Sim. Exatamente, e a educação alimentar em si, né? Porque assim, ó, é igual a situação, a gente vai num aniversário e chega lá, a criança desata a comer e se entope de brigadeiro e batata frita e refrigerante, né? Se eu não conversar com essa criança, ela nunca vai entender como ela tem que se comportar num aniversário. Né? Então eu tenho que sentar com ela e dizer para ela que a gente vai chegar lá, que tem tal alimento, que eu sei que ela gosta disso, que ela gosta daquilo, mas que o legal é a gente chegar lá e escolher as coisas que a gente prefere e a gente não precisa comer tudo que tem no aniversário, porque a gente vai ter outros aniversários para ir e que a gente também precisa fazer isso a vida toda. Se a gente comer tudo que a gente tem vontade e sem prestar atenção em quantidade, isso faz mal para a gente, não é adequado. E a gente vai passando isso para a criança, né? Eu faço escolhas, então se eu chego lá e eu quero comer um salgado e eu quero comer brigadeiro, eu resolvi que eu vou tomar água e não um refrigerante. Porque fica demais eu comer o salgado, eu comer o brigadeiro, eu tomar refrigerante, isso acaba me fazendo mal. Entende? Eu vou delimitando isso para a criança, tá? Mas ao mesmo tempo, quando eu chegar no aniversário, parece que ela não ouviu nada do que eu disse, porque ela vai chegar lá, ela vai comer tudo aquilo, ela vai tomar o refrigerante, ela vai fazer tudo contra o que eu falei. E aí, depois daquilo, a gente vai conversar de novo, olha, porque eu percebi no aniversário que você comeu assim, assim, assim. Lembra que a gente conversou que não é adequado a gente fazer assim, assim, assim? E deu, a gente só lembra ela que não foi adequado. Ou às vezes, tipo, a minha aconteceu uma vez umas 3 vezes. Ela foi em aniversário e voltar com uma dor de barriga danada de tanto brigadeiro que ela comeu. Ah, eu vomitava Mas é sempre. bom.
Mas é bom Eu comia isso. muito doce e vomitava em casa. Minha mãe ficava, sempre isso acontece com você. Mas assim, ó, é bom porque assim, ó, ela percebe que ela passou do limite. E eu não tenho como promover uma autorregulação nela se eu estiver controlando, Claro. Pela né? Eu tenho que dar experiência, ela essa vai aprender autonomia. pelo erro, né? Exata, Aprender pelo erro. exatamente, Agora eu entendo que a né? mamãe falou aquilo e que não é historinha para boi dormir, tipo, é real. Exatamente, né? Só que em compensação, em lugares que a gente tem mais controle, né? Como eu sempre cito uma situação do cinema, né? Porque a gente ia ao cinema quando ela era menor e eu sempre chegava lá e dizia para ela assim, ó, você quer tomar água com gás ou água sem gás? Quer pipoca doce ou salgada? Eu já delimitava o que eu ia oferecer para ela. Uhum. Para não deixar à vontade, né? Porque se eu chego lá e digo para ela assim, ó, o que que você quer comer? Eu tô sujeita a qualquer coisa, porque tudo que tiver lá na frente, Tá ela vai livre. escolher por conta própria. E eu não tenho nem como ficar chateada, angustiada, ou seja lá o que for por isso, porque eu ofereci dessa forma, né? Até hoje, ainda eu estava prestando atenção, na semana passada a gente foi ao cinema, ela tá com 9 anos, eu cheguei lá, ela disse para mim assim, ai mãe, eu quero água sem gás e quero uma pipoca doce. Eu disse, tá bom. Olha, Acostumou de tal jeito que assim ela não pede um refrigerante, ela não pede um suco. Quando tem alguma amiga junto, que a amiga pede alguma coisa diferente, daí ela ainda pede um doce, alguma coisa assim. Mas aí é uma situação à parte. Mas a gente pré-estabelecendo o que eu quero oferecer naqueles momentos facilita. Agora eu também tenho que ter consciência que tem momentos que eu não tenho controle da situação nenhum. Eu vou para um aniversário e eu não posso controlar o que meu filho vai comer na festa de aniversário, né? Aí eu tenho que segurar minha onda e deixar a criança comer, tá? Eu posso fazer o melhor possível dentro da minha casa e dentro dos lugares onde eu tenho algum controle da situação, né? Onde eu posso pré-definir o que ele vai comer, as escolhas, né? Eu dá o ofereço alguma exemplo, né? coisa. Exatamente. E agora, numa festa, né? Não É adianta eu cruel, na chegar lá e verdade, querer. né? Porque a Digamos assim, criança é um evento social, né? Ela quer socializar, a comida também é celebração, é sim, e aí encontro. não é o momento de controlar ou de querer, né? No máximo é aquilo que eu falei, a gente vai conversar sobre como é o ideal a gente se comportar. Só que a decisão vai ser dela. Eu não posso tentar controlar isso. Tá? E a gente precisa se posicionar, a complexidade é essa, a gente precisa aprender a se posicionar diante de tudo isso, né? Que eu acho que é o mais difícil para a gente digerir, né? Nesse momento que a gente via o filho da gente comendo de tudo, comendo com qualidade, comida de verdade, de repente aquela criatura está com um pacote de salgadinho na mão, santo Deus, né? Não é? Nossa, Então, assim, não, dá a muito gente tem a nervoso. expectativa de que vai comer sempre daquela forma, com qualidade, né? E não é E que assim, tem a a ver gente tem com que... essa exigência que a gente tem de ser perfeccionista demais, né? Que é cruel com a criança e Sim, com a gente. Porque a gente fica com essa cobrança do controle e acaba que afeta, né? Porque a gente não consegue relaxar. Eu tava até falando assim, pensando, refletindo sobre o tema da live, e falava, gente, tem horas que eu tô no bar, né, aqui eu moro num lugar que tem piscina e tem um bar na frente. E é meio desesperador, agora que é verão aqui na Espanha, porque chega no final do dia, a gente quer ir pro bar, e aí a Nara começa a comer aquelas batatinhas, eu não sei o que, e eu começo a ficar tensa, porque agora que é verão, tem sido meio constante. Eu falo, ai meu Deus, vai aham, desandar tudo, a menina vai começar a comer tudo desregrado. E eu olho pro lado aham. e tem aquela mãe de uma criança de 3 anos que tá tranquila, relaxada, tomando cervejinha, enquanto a criança tá lá. E eu falo, meu, eu quero ser feliz também, sabe? Desprender um pouco. Sim, sim, e realmente assim, ó, vai desandar um pouco, vai, mas assim, em uma semana a gente corrige em casa depois, né? A gente vai melhorando, ela volta à rotina de casa e a coisa né, se organiza novamente. Não adianta a gente se desesperar e querer controlar tudo, né? A não ser assim, ó, eu sair de casa para comer, né? E eu digo assim, eu não tenho como querer que o meu filho coma qualidade se cada vez que eu saio para comer com ele, eu levo ele para o McDonald's, né? Então, assim, como eu quero promover essa alimentação de qualidade? Agora, o que é legal, assim, ó, a gente vai num restaurante diferente, né?
que tem uma variedade de alimentos e eu posso deixar a criança escolher o que ela quer comer no cardápio, porque eu já pré-defini um ambiente que tenha uma alimentação de qualidade. Então, assim, independente do que ele for pedir naquele cardápio, vai ter qualidade. Claro. Aí, né? perfeito. Porque senão eu vou para o McDonald's, ele está comendo a batata frita dele e eu estou dizendo, agora chega, para, menos. Como Aí eu assim? vou para lá para me angustiar, né? Então, assim, a gente tem que perceber esse tipo de coisa. A gente se coloca no fogo e depois a gente não sabe o que fazer. Teve alguém perguntando aqui sobre alimentação e amamentação, como conciliar, mas tem a ver com... A criança tem 10 meses, o bebê, né, tem 10 meses. A gente está falando Sim. mais de a partir dos 2 anos, viu, Jaci Freire? Senão a gente, na verdade, a gente está com 10 minutinhos, a gente tem que encaminhar. Não é muito a minha praia. Menos de 2 anos, né? Eu acabei me especializando muito a partir dos 2 anos, então, assim, eu deixo por conta da Aline... Melhor. Né, para orientar procurem a Aline Padovani do Tá Na Hora do Papá, que ela com certeza vai conseguir te responder isso. Então eu acabo não me metendo muito com crianças menores de 1 ano e meio ali, porque tem as suas diferenças, né? E aí para a gente conseguir conduzir tudo da mesma maneira, eu optei por a partir dos 2 anos. E a Bianca está perguntando uma coisa sobre o sono REM. Bianca, não entendi a sua pergunta. Depois você me pergunta por privado, a gente é amiga. Ela me pergunta que eu tento responder. Porque eu não sei de qual momento ela estava falando. E eu acho que você talvez não conheça muito esse método de falar com a criança no sono REM. Então deixa para eu conversar com ela em paralelo. E deixa eu ver aqui. Então, acho que a gente podia, como tem 10 minutinhos só, falar mais um pouquinho então do curso. Da proposta do curso, para quem ainda não sei quem aqui está assistindo ou não, mas e quem pegou a live mais para o final, nem não assistiu o começo, mas a Janaína está com um mini curso gratuito online essa semana que está no ar, que fala sobre alimentação infantil participativa. E aí, se quiser contar um pouquinho para quem que ele está pensado, elaborado, do que ele está falando, já tem 2 vídeos e amanhã tem o 3º. E no domingo tem um encontro de perguntas e respostas, né? Sim. Assim, o curso, a gente está trabalhando as questões, né, os principais erros, né, da alimentação da criança. Depois a gente vem mostrando algumas diretrizes por onde a gente pode seguir, né, para dar uma luz nesse rumo da alimentação, tá? Porque, assim, são vários parâmetros que a gente pode seguir para organizar esse ambiente, organizar a rotina, porque não é uma questão de ver o problema na criança. A criança é assim, ela é assado. E eu sempre digo assim, a criança é resultado do ambiente que ela está exposta. Então, se eu corrijo esse ambiente, eu consigo modificar a criança. Então, eu acabo trabalhando muito pouco com a criança, né? A gente trabalha os bastidores dessa alimentação, todas essas questões de rotina, de organização, de horário, de planejamento, como inserir a qualidade, a variedade, essa transição de alimentos, tudo. E eu não preciso mexer com ela, porque ela vai assimilar esse ambiente novo. Aos poucos, né, ela vai adaptando e vai assimilando isso. E esse mini curso a gente vem trabalhando essas questões e a gente vem falando do papel dos pais, do papel da criança, delimitando o espaço de cada um, vem falando dessas questões de como a gente conduzir essa organização em casa, né? Então ele tem uma proposta ali para a gente já começar a aplicar algumas atividades em casa, para a gente começar essas melhorias. A gente define o que a gente quer fazer, como a gente vai fazer, então é muito interessante. Tá? E a gente fica mais tranquilo porque a gente não precisa mexer diretamente com a criança, né? Ela vai assimilar aquilo e vai fluir, que é o que a gente deseja, né? É muito parecido com toda a filosofia que eu sigo no canto maternário. Eu sempre falando, a mudança é muito mais nossa, né? De pais, Sim. da postura dos pais e rever os próprios fantasmas. Isso que a gente está falando, tipo, vai ser mais fácil quando eu trabalhar a minha necessidade de controle, vai ser mais fácil eu lidar com a alimentação dela, porque eu vou estar mais tranquila, eu vou deixar mais a coisa mais leve, né? O mundo astral. Sim, se eu entender esse contexto, se eu entender esse momento dessa criança e se eu entender por onde eu posso trabalhar,
a gente muda tudo, né? A gente facilita totalmente a nossa vida, muda, né, as questões. E claro que assim, ó, tem meia dúzia de questões que a gente tem que aprender simplesmente a relevar, porque não vai ficar perfeito, né? 100% não é viver, né? Claro. Se tá perfeito é que tem alguma coisa errada, né? Fica até esquisito, né? E É, para eles também é muita pressão, porque eles têm uma referência muito sim, endeusada, assim, né? Meu pai é perfeito, minha mãe é sim, perfeita, eu não posso errar. E, por favor, deixemos exatamente. espaço para os erros, nossos e deles. Isso é fundamental, uma das lições que eu aprendi com a maternidade, que acho que tem que levar para a vida, assim, né? Sim, exatamente. E a gente precisa dar esse espaço para a criança errar, né? E na alimentação é isso. Para a gente criar a autorregulação de uma criança a partir dos 2 anos, a gente tem que dar espaço para ela errar. A gente mostra o caminho e deixa ela fazer errado, mostra o caminho e deixa fazer errado, e daqui a pouco a coisa começa a engrenar e ela começa a fazer certo. E Confia, aí a coisa confia que uma flui. hora. Exatamente. Que legal. Nossa, Janaína, que prazer imenso. Eu agradeço muitíssimo, muitíssimo a sua disponibilidade de ter vindo aqui falar, porque eu fiquei atraída pelo minicurso, pela proposta da Aline, quando ela comentou. Eu falei, gente, com certeza se vem da Aline Padovani vai ser coisa boa. E aí fiquei muito entusiasmada quando conheci você e a Sofia, pelos vídeos que eu acabei assistindo, pelo minicurso que já começou. Alguém aqui falando que ainda não chegou nessa fase, mas quer aprender antes, estou adorando o curso. Ah, que legal. Alguém que está Ai, que coisa boa. aqui, a Jace Freire, falando que está assistindo o curso e está Uhum. adorando o curso. Então, que vocês são maravilhosos. Obrigada. Eu tenho recebido muitas mensagens nos últimos dias. Eu tô assim, eu tenho andado emocionada os últimos dias, assim, porque as pessoas estão se identificando demais com esse trabalho e realmente por causa dessa postura diferente, né? Não é de dizer o que fazer, mas como, né? E como conduzir. E isso assim vem clareando a vida das famílias. Tá? E eu tenho, né, só tenho a agradecer também por essa oportunidade de estar aqui, de trocar Que essa bom. mensagem com vocês, tá? Muito obrigada. E E se obrigada, gente, precisar e também por quiser, terem é só chamar vindo. também. Sim. A live vai ficar aqui por 24 horas. Deixa eu ver, tenho 3 minutos. Dá medo porque o Instagram corta. É, ela vai ficar aqui por 24 horas. Tem o link para vocês acessarem os primeiros vídeos do curso. Tá no link da minha biografia, no perfil da página do Canto Maternar. Divulguem a live para quem vocês puderem. Vai sair um post daqui a pouco falando, avisando as pessoas também da live para elas assistirem. Quem quiser, comenta lá, chama os amigos. Sempre tem uma mãe que vocês conhecem que está preocupada com essa fase, está tendo dificuldade. Gente, isso é informação que a gente está trazendo para aliviar o coração. Para mim está sendo incrível, porque eu acredito mesmo que é uma angústia que as mães têm, essa questão da alimentação, e não tem muito Sem espaço dúvida. mesmo discutindo isso. Não é Sim, tão, exatamente. né? Então tá tudo ok. Tá bom? Eu peço desculpa se eu deixei alguma pergunta no ar. Eu tentei olhar assim tudo. Eu encontrei essas 2 ou 3 aí que eu mencionei. E acho que, enfim, certo? Muito Muito obrigada. obrigada, né? Um beijo a todos. Um beijo. Até mais. Beijão. Até mais, Flor. Tchau. Tchau.